Agora vai ao vivo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar a nossa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Parlamento Paulista, pela revogação imediata do Decreto 65.337, que revogou, que anulou as isenções na compra do carro, do IPVA, para as pessoas com deficiência. Esse decreto é fruto da aprovação de um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, o PL 529, que depois foi sancionado, logicamente, porque era um projeto do próprio governador Dória. Esse projeto foi aprovado, um projeto polêmico, um projeto difícil, que atacou várias áreas importantes sociais e resultou na Lei 17.293 de 2020. Esse projeto de lei aprovado aqui, logicamente que eu votei contra o projeto, obstruí a votação do projeto, né? Houve um grande movimento aqui das entidades, de vários segmentos da sociedade contra o projeto, mas o governador tinha maioria e conseguiu cooptar os deputados da base governista e o projeto, infelizmente, foi aprovado. Repito que nós votamos contra o projeto, mas fomos derrotados na votação. E ele se transformou na Lei 17.923. E daí que, em seguida, o governador esse decreto, o decreto 65.337, que anulou, que acabou com a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. E isso atingiu milhares e milhares de pessoas em todo o estado de São Paulo, equivalente a 80% das pessoas que tinham direito a essa isenção. Isenção importante, uma conquista histórica dessas pessoas, até porque essas pessoas precisam dessa isenção, porque elas gastam muito dinheiro, muitos recursos com tratamentos, com fisioterapia, com a compra de remédios, pagando consultas caríssimas. Então, a isenção do IPVA não é um privilégio, né? É uma compensação da própria saúde pública para que essas pessoas tenham condições de manter os seus tratamentos, né? E é pouco ainda, eu diria, mas esse pouco foi retirado através da aprovação do PL 529, da sanção da Lei 17.293 e, posteriormente, com a publicação do Decreto 65.337 de 2020. Isso gerou uma indignação, uma revolta geral em toda a sociedade, principalmente com as pessoas que tinham a isenção, com várias entidades, com vários movimentos, e aqui na Assembleia Legislativa também, porque esse é um dos muitos efeitos perversos desse PL 529, né? Tem vários outros, aí o Gozzi pode falar, que está presente aqui, sobre a questão dos aposentados e pensionistas, que estão sendo vítimas de um verdadeiro confisco salarial, dos servidores do IANSP que tiveram a contribuição aumentada de 2% para 3% na sua folha de pagamento. Então, vários setores foram prejudicados, aumento dos impostos. Esse PL 529 era um X-tudo, minha gente, tinha de tudo ali. Todas as maldades estavam concentradas num único projeto. E algumas delas nós conseguimos, na luta aqui interna, retirar. Como, por exemplo, o governador Dória queria acabar, extinguir o Oncocentro, que é uma instituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, que trata de questões relacionadas às cirurgias de câncer, que fabrica próteses para quem fez cirurgia do pescoço e da cabeça e precisa de uma prótese, de um olho, de uma boca, de uma orelha. Então, é o Oncocentro que fabrica, que produz e atende as pessoas, né, de baixa renda, que não têm condições econômicas. Esse estava na lista, nós conseguimos tirar o ITESP, que é um Instituto de Terras, mas, no geral, o projeto foi aprovado com todas essas maldades e ataques aos
segmentos mais sensíveis da nossa sociedade. Então, eu queria fazer esse contexto para que as pessoas entendam o que está acontecendo no nosso Estado. Mas que isso gerou muita indignação e também reação. Aqui na Assembleia Legislativa, eu já tinha, logo no início, acionado, através de representações, o Ministério Público Estadual logo, e a Defensoria também, a Defensoria Pública, nós tínhamos pedido para que a Defensoria entrasse nessa luta e tomasse providências, embora já soubesse que ela faria isso. A Defensoria sempre sai em defesa dessas causas, não há dúvida em relação a isso. E aqui na Assembleia Legislativa ainda eu apresentei o PDL. O PDL é o Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2021, que anula, que revoga o Decreto 65337. Esse decreto, ele pode ser anulado por um PDL. Muita gente fala, mas é constitucional? O PDL só serve para isso. O projeto de decreto legislativo, ele tem uma única função, é revogar, é anular uma medida do Executivo, que é feita através de decreto ou de resolução. Então, o remédio legislativo adequado para anular um decreto é o PDL. Foi justamente isso que eu fiz, apresentei logo, e por coincidência é o primeiro PDL de 2021, até que o número dele já mostra isso, é o PDL número 1/21. Ele anula, o objetivo é anular esse decreto 65337. Ele começou a tramitar agora, aqui na Assembleia Legislativa, e nós estamos fazendo pressão para que ele seja aprovado em caráter de extrema urgência. Agora, para isso, tem que ter pressão externa da sociedade, dos movimentos, para que haja aprovação imediata desse PDL. Mas, ao mesmo tempo, tem as outras frentes de luta, tem a Defensoria Pública tomando providências, que nós vamos ouvir daqui a pouco com a doutora Renata Tibiriçá, que é do Núcleo Especializado dos Direitos das Pessoas, caiu meu fone aqui, com deficiência, né? O Ministério Público também entrou com uma ação na Justiça, conseguiu uma liminar, o doutor André pode falar um pouco mais sobre isso, em que pé está essa liminar, se está valendo ou não, o que a gente pode esperar, porque uma liminar pode ser cassada a qualquer momento, pode ser derrubada. Então tem a frente de luta aqui na Assembleia Legislativa, que é no PDL número 1, esse é o primeiro. Outros deputados apresentaram também, é importante que apresentem, mas o nosso é o primeiro, então ele que vai para a votação, ele está na frente. Os outros são apensados no nosso, no PDL número 1, porque eles têm o mesmo objeto. Então, aqui pelo regimento, eles são apensados no número 1. Tem o 3, que é importante, é do deputado, acho que Danilo Balas, que está do nosso lado, apoia também a luta dos aposentados e pensionistas, ele apresentou um, talvez outros apresentaram. Apresentei PDL, isso é importante, que fortalece. Nós temos que entender que essa luta é suprapartidária, ela não tem partido político, é importante que todos os partidos entrem e ajudem a revogar esse decreto. Eu queria deixar isso claro. Essa é uma audiência pública, uma audiência que está sendo realizada aqui na Assembleia Legislativa. Ela seria, na verdade, realizada, pessoal, presencialmente, mas por conta da pandemia não é possível fazer nenhum tipo de audiência pública presencial na LESP, então elas são feitas pela televisão, ela é oficial, é importante que isso é uma audiência oficial, a Assembleia Legislativa, a audiência é para ouvir, né, as pessoas, as entidades, as pessoas atingidas pelo decreto. E daí, no final, a gente faz outros encaminhamentos. O que nós temos hoje de concreto é o nosso PDL, está na frente para votação, tem a ação da Defensoria Pública, tem a do Ministério Público Estadual e tem o movimento de vocês, que é muito importante. O movimento é o principal movimento para tentar revogar essa medida. A ideia é primeiro a gente ouvir rapidamente aqui, rapidamente não, a gente vai ter um vídeo já pronto, não sei se está pronto, o vídeo está pronto, ainda não, mas a gente vai ouvir já as pessoas do movimento e depois a gente vai passar para a doutora Renata Tibiriçá e vamos ouvir as pessoas, as entidades, já tem várias pessoas presentes aqui, daqui a pouco eu vou citar. Quem já está aqui, eu estou vendo aqui, como eu já disse, está o José Gozzi, está a Sandra Ramalhoso, nós temos aqui o Itamar, o Marcos, o Alessandro, o Marcelo Bastos, nós temos ainda o José Mione, a Isabel Cirella,
Nós estamos aqui, chegou aqui o vereador Celso Gianazzi agora também, que está apoiando a gente pela Câmara Municipal de São Paulo, né? Tô vendo aqui também o Gaspar, da FENALI, aqui da Assembleia Legislativa, enfim, as pessoas estão chegando, o Cléber chegou também, eu vou citando aqui, registrando a presença de todos vocês, tá bom? Então, inicialmente, eu queria já passar a palavra para o Itamar, falar, Itamar, de 3 a 4 minutos, para você dar um contexto aí do movimento que vocês organizaram e como que esse decreto impacta a vida de vocês, quais são os prejuízos que vocês estão tendo, né? Qual o impacto negativo, logicamente, em relação a esse decreto, ao fim da isenção do IPVA. Então a gente começa com o Itamar Garcia, que é desse grupo organizado em redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Itamar, a palavra é sua. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Tá. Quero agradecer o convite. Com certeza, deputado, todo o segmento PCD está sendo afetado por esta questão do IPVA. Você vai disponibilizar alguns vídeos de relatos de pessoas que, mesmo pela nova regra, deveriam continuar com o benefício do IPVA e perderam. Então, a forma com que foi feita foi absolutamente fora de um contexto razoável, né? Se ouviu, não sei quem foi ouvido, porque a propaganda que se vendeu, né, que 90% dos PCDs são fraude. Né? Isso é um absurdo, né? Portanto que nós temos necessidades diferenciadas, né? Então, o segmento não foi ouvido em nenhum momento, né? Nós teríamos, que nós achamos que existe alguns excessos por uma questão de que a própria lei foi banalizada pelo próprio Estado, tá? Isso é uma negligência que nós do segmento podemos, junto com o Estado, junto com a Secretaria da Fazenda, nós poderemos melhorar esta questão até, certo? Mas em nenhum momento ninguém do segmento foi ouvido. Não foi ouvido a entidade, não foi ouvido o médico, não foi ouvido o Detran, certo? Simplesmente eles chegaram à conclusão de que havia uma evasão absurda, sendo que o número de pessoas com deficiência é muito maior, né, até pelo censo, e nós estamos muito atrasados, né, porque o último censo do Brasil foi em 2010, nós estamos em 2021, né, e a pandemia ela só veio agravar os problemas do país, certo? Muito mais os nossos como pessoas com deficiência. Que quem tem um carro, na verdade, é um privilegiado nesse país, né? E para conseguir um carro, para você poder se deslocar, porque você contar com o transporte público, que se adequa à necessidade de cada um. Eu conheço a Sandra aí, sei como ela anda por São Paulo aí, com a sua cadeira, eu sei a dificuldade que ela tem, e outros, eu mesmo tenho a minha dificuldade, felizmente, já tentei utilizar o transporte público, é absolutamente, na grande maioria, impossível de utilizar, né? Então, nosso grupo, na verdade, nós estamos abertos a ouvir o lado do Estado, estamos abertos a expor as nossas ideias de como melhorar isso, de como melhorar, porque, inclusive, só para você ter uma ideia, deputado, com essa determinação, mesmo aqueles que, pelo direito da isenção de IPVA, estão tendo agregados, por exemplo, no meu caso, que eu tenho adaptação, eu não tenho movimento nos dois membros inferiores, eu tenho adaptação de acelerador e freio manual. Para eu conseguir minha isenção, eu vou ter que pedir uma autorização para o Detran, vou ter que fazer um laudo do Inmetro empresa privada, certo? Vou ter que me deslocar para essas empresas. Então, quer dizer, criou-se uma dificuldade tão absurda que muitos não estão, sabe, não perderam o sentido da coisa. Então, realmente, isso tem que ser revogado, tem que ser repensado, porque, inclusive, o Estado vendeu a ideia, inclusive, para a nossa secretária Célia Leão, de que faria de uma forma, e o Estado não fez da forma que falou para a Célia, porque ela não deu opção para os PCDs fazerem a sua defesa, ou você entra na justiça ou paga. Então, não houve, por parte do Estado, flexibilização em nenhum momento. Então, por isso, o nosso movimento ele tem sido bastante
incrementado, muita gente está participando dele, e nós queremos isso, nós queremos a revogação, e nós nos propomos a assentar com o Estado e parar essas arestas. Eu acho que o pessoal do grupo, eu não sei, eu estou falando por mim, mas acho que o grupo deve, eu acho que não vai expor as suas ideias aí, né? Mas a minha ideia, nós estamos à disposição do Estado para que a gente possa melhorar, inclusive aumentar o teto, porque com 70 mil você não vai comprar mais nada. Então nós temos muita coisa para melhorar, questão dos 4 anos, temos muita coisa aí que está, o São Paulo, como é o carro-chefe da nação, né, tem condições de puxar isso para frente, né, de ser essa locomotiva efetivamente para melhorar a lei que é boa, que ela beneficia, na verdade, os privilegiados que têm condição de comprar um carro para poder se deslocar, mas mesmo isso eles estão querendo tirar da gente. Então, essas são as minhas palavras. E eu espero que eu tenha representado o nosso grupo aí. O Marcos pode completar aí, obviamente, ele vai colocar o lado dele, mas, na minha opinião, nós temos que revogar e começar eventualmente do zero. Nós nos propomos a ajudar o Estado a fazer uma reavaliação, uma reestruturação, porque existe fraude, mas não é 90%. E eu vou ser sincero, não acho que nem seja nem 10%. É bem menos que isso. Tá? Só que o que se vendeu para o público, né, para chamar a mídia para si, foi essa questão de que é um 90% de fraude. E se isso fosse efetivamente isso, mostraria a incapacidade do Estado em conseguir filtrar, né? Você imagina, se para a venda de um carro 90% dos processos são fraudados, imagina para comprar milhões de vacinas para a Covid. Então, nós, como cidadãos, ficamos muito preocupados com esse rastreamento, né? Além de tudo. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigado tá pela sua intervenção. Eu vou passar já para o Marcos, então. Marcos, já está aqui no ar. O Marcos. Opa, vocês me ouvem? Sim, Marcos, estamos te vendo, te ouvindo. A palavra é sua, 3 minutos. Tá ótimo. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí ao nobre deputado Ricardo Gianazzi pela iniciativa de tentar frear essas maldades do governador Dória, né? Primeiramente, como eu sou deficiente físico, eu adquiri paraparesia de membros inferiores esquerdos. Isso foi após um acidente de moto que eu fui vítima em 2004. Desse acidente, eu desenvolvi artrose no joelho e tornozelo esquerdos. Que pese, embora eu já seja deficiente há mais de 16 anos, somente no ano de 2015 eu adquiri meu primeiro veículo com isenção de impostos. Isso me fora de grande ajuda, pois eu ando com extrema dificuldade, eu não consigo correr, abaixar, levantar sem ajuda, tampouco ficar em pé mais de 20 minutos consecutivos, sendo que é imprescindível para mim o uso de automóvel, como é para muita gente, né? O fato é que, infelizmente, os nossos governantes, eles não nos propiciam meios dignos de transporte público. E para nós que somos pessoas com deficiências, essa situação ainda é pior. Eu mesmo não tenho a menor condição de ir ao meu trabalho e voltar de transporte público, pois demoraria aí, em média, umas 2 horas para ir e mais umas 2 horas para eu retornar para minha casa. Como o Itamar disse há pouco, que as isenções de impostos para a compra de veículos, ela é fundamental para a classe PCD. Fora a dificuldade de locomoção, aí nós ainda temos gastos com terapias, como o nobre deputado bem disse no começo, temos terapias, temos que pagar tratamentos, medicamentos, consultas médicas, que a maioria das pessoas típicas não tem. Assim, eu entendo que esta é uma forma de tentar igualar, nem que seja um pouco, a situação que vivemos no nosso dia a dia. A obrigatoriedade de novos requisitos para a obtenção da isenção do IPVA, para nós, pessoas com deficiência, ela chega a ser desumana, é humilhante e é inconstitucional. Ela até cria uma verdadeira discriminação entre nós, as pessoas com deficiências, né? Veja bem, eu tenho paraparesia nos membros inferiores esquerdos. Se essa mesma paraparesia fosse nos membros inferiores direito,
Aí, de acordo com a nova lei, eu teria direito à isenção. Só porque eu teria que usar uma adaptação de pedais nas pernas esquerdas. Veja que a justificativa do governador de São Paulo para alterar a lei é de que haveria um expressivo número de fraudes na concessão do benefício. Mas ao invés de combater essas possíveis fraudes, o abençoado do nosso governador, para não falar outra coisa, prefere excluir o direito das pessoas com deficiências. A minha CNH ela tem restrição G e S, quer dizer que eu somente posso dirigir carros e motos com câmbio automáticos. Aí eu vou fazer só uma comparação. Um carro da Volkswagen, um T-Cross, 2021, 0 km, com câmbio manual, custa em média de R$82 mil. Enquanto que o mesmo carro com câmbio automático custa aí por mais de R$88 mil, uma diferença de R$6 mil. E muitas pessoas são obrigadas a comprar veículos mais caros, já adaptados de fábrica, por não poderem conduzir veículos comuns, inclusive para não colocar em risco a sua própria vida de terceiros. Inclusive, este é meu caso, né? Eu não tenho como dirigir um carro manual sem colocar a vida de terceiros em perigo e a minha mesmo. E tem outro caso, eu tenho um filho autista, ele tem 6 anos de idade, ele também precisa de carro para se locomover, para ir para as terapias, tratamentos, e pela nova lei, hoje ele tem direito, né? Ele é menor, ele é incapaz, só que quando ele alcançar a maioridade, e caso ele consiga dirigir, ele vai perder automaticamente o seu direito à isenção do PVA. Uma coisa assim lógica, talvez o governador pense que quando meu filho completar a maioridade, vai deixar de ser autista, né? Aí vai perder o direito porque não é mais autista. Agora, a todos, que lei é essa? Cria tamanhas discriminações entre as pessoas com deficiências, que diz assim, olha, quando você for ter alguma deficiência, escolha o lado direito. Se você ficar deficiente do lado esquerdo, você não vai ter direito à isenção de PVA. Aí eu faço uma nova pergunta. É mesmo dessa forma que o governador pretende acabar com as possíveis fraudes na isenção de PVA? É realmente incrível que com esta medida absurda, abusiva, as fraudes acabarão? Claro que não. Não tem lógica pensar dessa forma. O governo somente visa com essa lei o aumento de arrecadação. Ele não se preocupa com os impactos negativos que ocorrerão com as pessoas com deficiências. Eu sou advogado, milito nesta causa há anos, e por causa dessa lei tive que entrar com várias ações na justiça questionando a revogação da isenção para diversas pessoas com deficiência. Vi pessoas que foram pegas de surpresa pela revogação do seu benefício, que não têm condições de pagar o IPVA. Em vários casos, não cobrei nem os honorários advocatícios, fiz pro bônus, porque várias pessoas não tinham condições nem de pagar para entrar com as ações. As pessoas estão desesperadas, elas necessitam dos veículos porque não temos transporte público dignos. E mais, o governador, em 2020, ele promulgou o decreto do CONFAS que determina que o período mínimo para que o deficiente fique com carro é de 4 anos se comprar o mesmo com isenção de ICMS. Olha o que o governador fez. Ele prendeu as pessoas ao seu veículo por 4 anos e agora cobra o IPVA com isso. O que acontece? O deficiente físico não pode vender o carro até completar os 4 anos e é obrigado a pagar o IPVA. Só para finalizar e não tomar mais tempo, eu espero de coração que esta casa revogue esta lei inconstitucional, ilegal, ela é amoral, discriminatória e que corrijam o erro cometido no ano de 2020. Porque quando aprovaram o PL 529, que deu poderes para o governador, ele hoje governa e legisla, graças à aprovação do PL 529. Quer dizer, ele está sem limite. Eu espero que todos reflitam no mal que o governador está infringindo às pessoas com deficiências, que cessem esse pacote de maldades e absurdos que o governador insiste em promover. Era o que eu tinha a dizer e agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigado, Marcos, pelo seu depoimento e reafirmando aqui que a nossa luta hoje dentro da Assembleia Legislativa é pela aprovação imediata do nosso PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2021. Ele revoga, ele anula o Decreto 65337. Eu vou chamar, então, já agora o Alessandro. Alessandro já está aqui no ar com a gente. A palavra é sua, Alessandro, que também é do movimento aqui de vocês. 3 minutos, Alessandro.
Agora sim, liberou a voz. Ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de parabenizar o deputado aí pela iniciativa do PDL para acabar com esse pacote de maldades aí. Então, nós estamos acompanhando aí desde o início, desde a PL 529, esses absurdos que o governo está fazendo aí com pessoas com deficiência, entre outros segmentos. E a questão que o Tamar levantou é muito importante, que as pessoas não foram ouvidas. Um dos argumentos é que as pessoas que têm deficiências graves têm que colocar adaptação no carro e vão gastar mais e, por isso, tem a isenção. Na verdade, foi uma forma de fazer um corte drástico para tentar cortar a questão das fraudes. As fraudes existem, sim, mas combater dessa forma é uma forma muito errada, porque eles não pararam para pensar na realidade das pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências leves, né, que precisam do veículo, né, ela tem uma realidade diferente. Ela não pode ir na padaria, comprar pão na esquina a pé, o cara tem problema no pé, porque a calçada é ruim. Não é só a questão do transporte público, a estrutura da cidade é ruim. Então, ele tem que utilizar o carro muito mais. Para cuidar daquela deficiência, vai ter que fazer tratamento, medicamento, o gasto é muito maior. O uso do carro é muito maior. Então, você desgasta muito mais o carro, você tem um gasto maior com combustível, um gasto maior com pneus, né? E o carro PCD hoje é um carro que é comprado mais barato, mais pelado, um carro que vai ter uma desvalorização maior na hora de revenda. Então, quer dizer, a questão do IPVA ajuda as pessoas com deficiência a custear o seu dia a dia, a sua vida, né? Porque o que a gente paga aí a mais com medicamentos, com tratamentos, é muito mais do que as pessoas imaginam, né? Pessoas com deficiências leves, só porque é leve, quer dizer que ela não gasta. Ela gasta muito mais do que uma pessoa que não tem deficiência. E aí que está o argumento maior de defender a isenção para todos. Você tem uma deficiência, pressupõe que você tem uma limitação, então você tem uma necessidade diferenciada, você tem um gasto diferenciado e um uso maior do seu veículo também. Então, aí que a gente tem a necessidade de ter a isenção do IPVA. Então, a classe tem que ser ouvida, as pessoas têm que ser ouvidas para que faça uma coisa melhor, mais coerente, né? Que combata as fraudes, sim, mas pegando nas fraudes, não cortando todo mundo de uma forma indiscriminada. Então, gera realmente uma discriminação para pessoas com deficiência, muita gente sendo pega de surpresa, a questão do prazo foi muito ruim para todo mundo também, porque ninguém estava esperando aí um gasto desse aí. Os carros não são baratos, o IPVA não é barato, e a gente não está preparado para esse tipo de gasto. Então, a gente espera realmente que seja derrubada esse decreto, essa lei, para que o benefício volte, porque é um benefício fundamental para muita gente. Muito obrigado, Alessandro. Agora, para encerrar esse primeiro bloco, nós vamos ouvir o Marcelo Bastos, que é desse grupo também, para depois a gente partir para o segundo bloco. Marcelo, a palavra é sua. Boa tarde, professor Gianazzi, a todos aí desse grupo. Eu fico até honrado estar junto com o Itamar, Dr. Marcos, Alessandro, foi através deles, inclusive, que eu vim saber de alguns direitos que eu tinha, sem ter noção. Porque que acontece? O governador vem com essa história, assim, que teve um aumento excessivo de pessoas que adquiriram o direito, o PCD, e quer alegar isso como fraude. Mas, na realidade, para mim, isso aí já foi uma ineficiência do Estado no passado, porque não divulga os direitos. Vou falar do meu caso. Eu, desde 2009, eu tenho trato com problema de coluna lombar, e a partir de 2017 comecei a ter problema com o meu ombro direito, através do manguito rotador. Fazendo consulta com o médico, conversando com outras pessoas que estavam com a mesma situação que eu vim descobrir do meu direito como PCD, né? Não sabia. E aí que é onde eu fui começar a correr atrás dos meus direitos. Junto a mim, também vários colegas da empresa que eu trabalho, da família, que eu sabia que tinha as mesmas condições físicas que eu, meus problemas de saúde, orientei, procura uma empresa de isenção, procura informação, que você também tem direito. Então, é uma das causas que eu enxergo como um aumento assim do público PCD, das pessoas procurar os seus direitos como a isenção. É por isso, a falta de informação, e quando houve essa informação, nada mais justo, as pessoas foram atrás. A minha restrição é D e F. Eu tenho monoparesia no membro superior direito, monoparesia no membro inferior esquerdo.
Então, em 2012, eu ainda não sabia dos meus direitos, comprei um carro automático. Depois que eu comprei esse carro automático, eu senti muita diferença, porque a minha dor na perna esquerda era constante. Eu tinha que sair do carro, já voltava mancando para dentro de casa de tanta dor por causa da embreagem do veículo. Depois de eu utilizar um carro automático, eu vi o quanto que ela trouxe de retorno positivo para mim, para minha qualidade de vida. E depois, agora, né, a partir de 2019, quando eu comecei a procurar os meus direitos e consegui um carro com isenção, o que aconteceu, que foi bem explicado aí pelo Dr. Marcos, do Itamar, Alessandro, aquele valor de IPVA e outras isenções que a gente tem direito não é simplesmente, como se fala assim, um bônus que nós temos, não. Aquilo ali é um retorno por tudo que nós temos como tratamento de saúde, desvalorização do veículo, agora ainda mais agora você sendo obrigado a ficar 4 anos com esse veículo, então imagine o desgaste que você vai ter com esse veículo, a manutenção que você vai ter que aplicar nesse veículo, e após os 4 anos, na hora que você for vender, a desvalorização que trouxe no mercado. Então você vai ter que vender esse veículo, colocar um dinheiro em cima para poder ter um veículo que se adapte às suas condições. Então, até assim, a questão do IPVA, para nós, público PCD, vem dar um impacto muito grande, porque até 2019, as pessoas que já tinham isenção, eles já entravam em janeiro com todas as suas responsabilidades e não tinha esse compromisso de estar pagando IPVA. E que nem foi salientado aí pelos colegas. O veículo não é um veículo barato. Não é um custo assim tão barato, um veículo com direção hidráulica, com o câmbio automático e outras adaptações que forem necessárias. Então imagine o custo assim da pessoa ter que assim ter essa disponibilidade para poder pagar tudo isso. É muito pesado, tanto é que nós estamos vendo as pessoas não têm como pagar, estão indo atrás de processos e tudo mais, porque não é simplesmente porque não querem pagar, porque não tem condições, não tem recursos para poder estar assumindo essa responsabilidade. Então, tudo que nós vemos, assim, é um ato muito pesado, uma discriminação muito grande com o público PCD, e além disso, colocar nós como os fraudadores. Eu acho que é muito pesado, assim, eu me coloco assim, a pessoa chegar de repente e falar assim, Marcelo, até 2018 você não tinha, agora em 2019 você já tem esse veículo PCD, você é fraude. Então é uma mensagem que colocou para a população muito assim desgastante para nós. Além de nós sermos invisíveis, o público PCD não é reconhecido no mercado, não é reconhecido no meio da população, a não ser que está ali, às vezes de acordo com a sua deficiência, com uma cadeirante, enfim, algum dispositivo que ajude a mobilidade dele, e tem outros que não é visível, que nem é meu caso. Meu caso, às vezes as pessoas vão olhar na rua, não vai entender eu como um PCD, mas aí é onde que cai esse, é bem colocado pelo Itamar, às vezes a gente, com associações, com pessoas que conhecem o público PCD junto com o governo, ter uma avaliação melhor para poder qualificar quem se enquadra no que tem os seus direitos PCD e quem aí usou de má fé, que infelizmente existe, e não está usando um direito que deveria ser aplicado para uma pessoa que está enquadrado nas condições assim, que nem eu falei, que tem os seus laudos médicos, que tem os relatórios dos seus médicos comprovando a sua doença e através dessa doença, o que te gera de dificuldade, seja locomotora, o que for. É isso que eu precisava falar, porque até mesmo por ser novo nessa situação PCD, desses direitos que nós conquistamos, há anos, aliás, as pessoas lutaram por esse direito. Então, eu posso dizer, do meu caso, eu espero que seja de reflexão para todos os deputados aí, todas as pessoas que, quando votaram, não conseguiam entender a realidade do público PCD, as dificuldades que nós encontramos. Então, esse canal, esse caminho que o deputado Gianazzi está abrindo para nós é muito importante e espero que consiga convencer e mostrar para as pessoas que votaram aí na PL 529, o impacto que está trazendo para a população no modo geral. É isso que eu tenho que colocar aqui para todos. Agradeço muito a oportunidade. Marcelo, muito obrigado também pelo seu depoimento. Só vou passar agora, logo em seguida, a palavra para a doutora Renata Tibiriçá, defensora pública. Só queria dizer o seguinte, a gente fala muito desse PL 529, na época em que ele foi debatido e votado, que a grande justificativa do governo era sobre uma suposta crise financeira do Estado,
era sobre o ajuste fiscal, era o medo da pandemia colapsar a nossa economia e, na verdade, nada disso aconteceu. Nós acompanhamos a execução orçamentária, nós aqui na Assembleia Legislativa aprovamos o orçamento anual e fiscalizamos, acompanhamos a execução orçamentária. São Paulo não está vivendo uma crise econômica. O próprio governo diz isso. O governo Dória diz o tempo todo que no estado de São Paulo não tem crise. O próprio Henrique Meirelles, já em 2 oportunidades, em 2 entrevistas, falou sobre isso, que não há crise econômica no estado de São Paulo. Logo, minha gente, essa argumentação de ajuste fiscal é uma verdadeira falácia, é uma farsa, porque se houvesse, de fato, uma preocupação do governo nessa área, ele iria mudar a política de desoneração fiscal que entrega, que transfere para setores econômicos do estado de São Paulo, grandes empresas, mais de 20 bilhões de reais, não milhões, bilhões de reais, com a política de desoneração, de isenção fiscal, como os grandes frigoríficos que têm grandes isenções fiscais no estado de São Paulo e ainda são setores devedores da dívida pública. Então, o estado de São Paulo perde anualmente nessa política que é chamada de desoneração fiscal, que já foi criticada até pelo Tribunal de Contas do Estado e não tem transparência nenhuma. São Paulo não recebe nada em troca, muito menos a criação de empregos. Isso canaliza 20 bilhões, o que a gente perde. É o dinheiro que faz falta na educação, no SUS, no Sistema Único de Saúde, na assistência, nas várias áreas. Sem contar ainda, só aqui rapidamente, falando para vocês da dívida ativa do Estado de São Paulo, que já passa dos 340 bilhões de reais. Repito, não milhões, bilhões de reais. O nosso orçamento anual do ano de 2021 é de 260 bilhões de reais. Então, veja você, a dívida ativa, o que é a dívida ativa? É a dívida que o Estado tem que receber das grandes, e sobretudo das grandes empresas, que são as grandes devedoras do fisco estadual. E para vocês terem uma ideia, muitas delas têm isenções fiscais, como setores frigoríficos, esses têm isenção e são devedoras, a Sadia, por exemplo, eu sempre mostrei aqui, o pessoal das entidades que acompanha aqui, o GOSE, estou vendo o Gaspar, eles sempre acompanham aqui esses dados que eu apresento na tribuna, nas comissões, nas audiências públicas, dando nome aos bois. A Sadia, ela tem isenção fiscal do Estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo ela dá calote, ela deve para o fisco mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais, só ela, sozinha. E o Estado não tem nenhuma preocupação, não cria as condições adequadas para cobrar essa dívida ativa do Estado. Então, pensem vocês. Então, tem outras formas. Tem a dívida também do Estado com o IPESP, quando a gente discute a questão do confisco dos aposentados e pensionistas. Então, eu queria desmascarar um pouco essa narrativa do governo de ajuste fiscal. Ele mesmo contradiz o discurso em entrevistas, com os dados. Eu tenho conversado muito com os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, com o Sinafresp. Está aqui o vereador Celso, que é auditor fiscal da Prefeitura, mas acompanha todo esse debate. Ele é especialista em orçamento, né, em arrecadação, em execução orçamentária, em fraude. Ele conhece muito, não só a Prefeitura de São Paulo, mas o Estado, o governo federal. Ele pode falar um pouco sobre isso, que essa questão do ajuste fiscal é uma falácia. Ele, na verdade, aproveita o momento para passar a boiada, como fez o Ricardo Salles, né, o ministro. Vamos passar a boiada e fazer as maldades. Aí desmontando empresas públicas, como CDHU, que trabalha com habitação popular, a SUSEM, o Oncocentro. Ele tentou e atacou os vários setores da economia e da sociedade. É um desmonte do Estado, sobretudo do Estado de bem-estar social. Esse foi o PL 529, que foi uma reforma administrativa, inclusive, também, né? Então foram vários ataques aí nos últimos meses, aproveitando a pandemia. Eu queria fazer esse esclarecimento, repetindo que a nossa luta aqui na Assembleia Legislativa é uma delas, pela revogação do decreto, minha gente, pelo fim desse decreto, pela revogação, pela anulação.
é a briga no legislativo, é o remédio legislativo que nós temos. Tem as outras lutas, tem a luta no judiciário, que é importante, e tem a luta com o movimento social. São 3 lutas importantes. Agora, concretamente, para a gente revogar o decreto, nós só temos praticamente 2 caminhos aí. Possa ser corrigido até pela doutora Tibiriçá e pelo André, o doutor André, né, que é a aprovação do PDL. A Alesp, a Assembleia, pode revogar, através da aprovação do nosso PDL 01, que eu apresentei, ou através da Justiça, que são as medidas tomadas pela Defensoria e pelo Ministério Público. E tudo isso vai acontecer, com certeza, com a pressão do movimento social. Por isso que é importante a participação de vocês e das entidades, tá bom? Eu vou passar, então, doutora Renata, a palavra para a senhora falar sobre a ação da Defensoria. Eu sei que a senhora está acompanhando bastante esse tema e a senhora é especialista nessa área. Então, com a palavra, a doutora Renata Tibiriçá. Depois a gente volta aqui com os depoimentos, tem mais depoimentos, e com as entidades. Todo mundo vai falar, pessoal, tem espaço para todo mundo. Lembrando que a audiência pública está sendo televisionada pela TV Assembleia, TV aberta, TV a cabo, né? Não me lembro, a TV, é o canal 7 da Claro, acho que o 9 da Vivo, enfim. E também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, do nosso aqui, o Carlos Janazzi YouTube, e Facebook, Carlos Janazzi Oficial. E vocês podem se manifestar também, vocês que estão assistindo, ou no Face ou no YouTube. Com a palavra, doutora Defensora Pública do Estado de São Paulo, Renata Tibiriçá. Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer o convite do deputado estadual, Carlos Janazzi. Eu quero também parabenizá-lo por essa iniciativa. É bastante importante que a gente discuta esse tema junto com a sociedade civil. É uma questão que afeta muitas pessoas. Então, eu acho que a participação de várias lideranças do movimento social, de pessoas que foram afetadas também, é essencial nesse momento. Agora, eu quero falar um pouco aqui sobre a questão referente à ação civil pública, né, que eu propus. Eu não sei se alguém, acho que abriu aqui está disponibilizando aqui, eu não estou conseguindo acessar a minha tela. Então, só para a gente retornar aqui, então, a gente propôs uma ação civil pública, né? Na verdade, a gente recebeu, né, várias reclamações vindas da sociedade civil, de várias pessoas, inclusive pessoas que são usuárias do nosso serviço. A Defensoria ela já atuava com essas questões de forma individual, por conta antes da alteração, da última alteração que houve a respeito da isenção. Não sei se vocês se lembram que não era possível que as pessoas com deficiência não condutoras tivessem o direito à isenção do IPVA. Em razão disso, nós ingressávamos naquela época, né, eu mesma ingressei com várias ações individuais para poder garantir esse direito para as pessoas e para não haver uma discriminação entre os grupos de pessoas com deficiência. Essas ações, em geral, eram bem-sucedidas, e aí veio, finalmente, a alteração legislativa que ampliou a isenção para praticamente todas as pessoas com deficiência, em alguns grupos específicos, com alguns detalhes de algumas questões, né, algumas questões de saúde específicas. E aí, o que aconteceu nesse momento aqui, né? Houve, como o deputado colocou, um projeto de lei que seria um ajuste fiscal e que também envolveu outras tantas medidas por parte do governo estadual, e entre elas acabou se restringindo bastante o exercício da isenção para as pessoas com deficiência. Sobre os argumentos que já foram falados aqui, que eu não vou repetir para poder não estender. Em razão disso, a Defensoria também contactou o Ministério Público, que também estava atuando nessa questão,
também recebeu, né, porque nós reparamos que os mesmos e-mails que foram encaminhados para a gente foram encaminhados também ao Ministério Público. O Ministério Público propôs inicialmente eles oficiaram o governo do Estado e, se não me engano, acho que não houve resposta e eles acabaram propondo uma ação civil pública e nessa ação civil pública eles discutiram especialmente a questão da falta de isonomia no tratamento em relação às pessoas com deficiência e a discriminação entre os grupos de pessoas com deficiência. Nós, pela Defensoria, continuamos acompanhando, né? Eles nos informaram da propositura dessa ação. Como vocês sabem, a Defensoria tem uma atuação específica com os grupos mais vulneráveis da sociedade, ou seja, pessoas que não têm condições de pagar pelos serviços jurídicos, né? Então, pessoas que, se no caso tem a isenção, para elas realmente é absolutamente essencial, né? Porque a maioria dos nossos usuários não tem carro, mas quando eles conseguem ter carro, é muito difícil para manter esse carro, e ainda mais nessa situação específica de ser ou uma pessoa com deficiência ou ter um filho com deficiência, se utilizar desse veículo principalmente para questões de saúde, que é muito comum. Né? Então, as pessoas, até por conta dos problemas que nós temos de transporte coletivo, muitas pessoas adquirem um carro para poder fazer as terapias, para poder levar o filho na escola, para poder realizar, por conta até das dificuldades de utilização do transporte coletivo. Só como um exemplo, as pessoas com autismo, elas muitas vezes têm alterações sensoriais e elas se desorganizam de forma muito grande no transporte coletivo por conta do barulho. Né? Então, muitas mães acabam optando por adquirir um veículo para poder conseguir levar o filho numa terapia, por exemplo. E aí, o que a gente observou é que a situação mais grave, inclusive, foram daquelas pessoas que mantiveram a isenção e que foram, como foi relatado aqui, descadastradas. Elas tiveram que, na verdade, fazer um novo recadastramento. Então, mesmo aqueles, foram afetados não só as pessoas que acabaram perdendo a isenção pela nova regulamentação, mas inclusive as pessoas que tinham direito à isenção, que precisaram fazer um novo recadastramento em curto espaço de tempo, foram pegas absolutamente de surpresa e tiveram que entregar documentos que são muito difíceis no momento ainda mais de pandemia. Né? Então, apresentar um laudo médico novo, com características específicas, e a questão foi mais além, porque a gente começou a receber informações de que as pessoas com deficiência, elas passaram a ter que procurar, né? Porque eles não aceitaram os laudos médicos que elas já tinham, e tiveram que procurar postos credenciados do Detran para poder fazer esse novo laudo médico. Só que esses laudos médicos foram cobrados valores altíssimos. Eu recebi relatos de pessoas que tiveram que pagar R$800 para um laudo médico, praticamente o valor quase da isenção que elas obtinham, né? E aí foi bastante complicado. Desculpa aqui o barulho, o home office é bem complicado. Então, e aí elas tiveram que buscar esses postos, né, credenciados do Detran, porque eles alteraram isso, não vale mais o laudo médico da pessoa, o laudo médico do médico da família ou médico que a pessoa frequenta. Ela teve que apresentar um novo laudo médico, e esse laudo médico era um médico credenciado do Detran, senão elas não conseguiam obter a isenção. Só que, se a isenção, de repente, né, no caso de um carro usado, por exemplo, é de uns R$1.200, o valor do IPVA seria de R$1.200, imagina pagar R$800 para poder obter um laudo. Não faz o menor sentido isso. Né? Sendo que, se para fazer uma avaliação para tirar uma CNH, você gasta cerca de R$70 para poder fazer essa avaliação médica.
né? Então, além disso, a gente começou a receber essas informações e que afetam justamente o público mais vulnerável, que é o público atendido pela Defensoria Pública. Diante disso, a gente encaminhou um ofício fazendo vários questionamentos para a Secretaria da Fazenda, nós não recebemos resposta desse ofício, e, em razão disso, a gente ingressou com uma ação civil pública com argumentos diversos do Ministério Público. Os nossos 2 argumentos foram a violação da anterioridade nonagesimal, que fez com que as pessoas fossem pegas absolutamente de surpresas, ou seja, não se respeitou 90 dias, né, do início da cobrança, né, do valor do início de quando a lei entrou, de quando a lei entrou em vigor, ou seja, a lei entrou em vigor e começou a ser cobrada e exigida, né, em menos de 90 dias. Em razão disso, a gente alegou essa violação ao princípio da anterioridade nonagesimal e também nós alegamos nessa ação civil pública a violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade decorrente do devido processo legal substancial. E essas questões ainda não foram analisadas, né, e isso da proporcionalidade e da razoabilidade diz respeito especificamente a essa questão dos documentos, né, e o que a gente visa com essas 2 ações? A gente visa com essas 2 ações que não só aquelas pessoas que foram excluídas, mas aquelas pessoas que estavam incluídas e permaneceram incluídas no rol das isenções, elas conseguissem manter essas isenções, né, pelo menos nesse exercício, até que elas possam se organizar para poder apresentar toda essa documentação nova que foi exigida delas. Né? E que o Estado se organizasse de forma a não exigir um valor tão alto que praticamente inviabilize a isenção. Na verdade, a gente está bastante preocupado que pessoas com deficiência daqui a algum tempo descubram, porque algumas pessoas talvez nem saibam que isso está acontecendo, elas acham que elas mantiveram e não foram buscar, e sejam surpreendidas com cobranças. Inclusive, a gente teve informação de que a Secretaria da Fazenda está encaminhando e-mails informando de que as pessoas têm que regularizar o seu IPVA, porque senão elas têm risco de multa, tem risco, inclusive, de apreensão do veículo, porque não vão conseguir realizar o licenciamento, e essa situação é bastante grave. Agora, em que pé que está a nossa ação? Né? A ação do Ministério Público já teve liminar, que vocês já sabem, já foi concedida, essa liminar em segunda instância, o juiz da primeira instância não concedeu, o Ministério Público recorreu, e foi concedida em segunda instância. Então, isso garantiu um grupo grande de pessoas que tinham sido excluídas. Em relação a essa ação que nós ingressamos, ainda não foi ainda decidida não foi ainda decidido a liminar que foi solicitada, né? E tem chance disso estar acontecendo nos próximos dias, porque o juiz ele pediu uma manifestação do Estado e também solicitou uma manifestação do Ministério Público. Tanto o Estado quanto o Ministério Público já se manifestaram, então eu acredito que nos próximos dias nós devemos ter aí uma decisão, né, a respeito desses pedidos liminares que foram feitos. A gente tem acompanhado a ação diariamente para poder ver qualquer mudança de andamento, né, e estamos aguardando aí realmente a decisão do juiz. Então, assim, é mais para que vocês possam ter uma ideia do que está sendo feito do ponto de vista do judiciário. É importantíssimo também essa iniciativa do deputado estadual, Carlos Gianazzi, de fazer um PDL para buscar suspender. Isso é bastante importante, porque realmente a luta ela não pode ser apenas no judiciário, né, e ela precisa se buscar em outros espaços, inclusive no legislativo, se avaliar formas de luta, até porque a gente sabe que o judiciário ele tem um campo de análise, e essa análise ela não necessariamente, né, pode resolver todas as questões que estão postas no momento. A gente tentou abranger, acredito que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, todas as situações possíveis, né, que estão afetando a maior parte das pessoas,
né? Mas a gente, se pudesse voltar à situação que estava antes, era muito melhor do que se depender do judiciário, até porque algumas pessoas tiveram que pagar o seu IPVA, vão ter que solicitar esse valor de volta, tem outras pessoas ingressando com um cumprimento provisório de sentença em relação à ação civil pública do Ministério Público. Então, isso tudo tem um impacto também com relação às vidas das pessoas, porque as pessoas ficam preocupadas, né? Imagina se acontece alguma coisa, se a liminar ela é revista, e aí, de repente, eu passo a ter que pagar, e aí, se eu não pagar, tem o meu licenciamento, e tem toda essa preocupação, e a pessoa depende do carro, né? Ela precisa do carro. Só que, às vezes, ela não tem condições financeiras justamente de manter esse veículo por conta, inclusive, do impacto que a deficiência tem na vida das pessoas, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante e que pouco se fala, né? O quanto a deficiência ela tem um impacto na renda das pessoas, né? E se for olhar dados do IBGE, a gente colocou, inclusive, isso nas ações, dos salários das pessoas com deficiência, da escolaridade também, a gente vê que as pessoas com deficiência têm uma exclusão, né, tanto da educação quanto do trabalho, e isso obviamente afeta consequentemente na renda delas, né? Então, acho que era isso que eu queria falar, não quero me estender mais, até para poder dar oportunidade para mais pessoas falarem, e a gente fica à disposição na Defensoria para qualquer contato. A gente tem recebido os e-mails, tem respondido os e-mails que estão sendo encaminhados, mas, infelizmente, agora, nesse momento, tem que se aguardar essas decisões, e em relação aos casos individuais, né, acho que pode até ser falado melhor aí, mas teria que se entrar com um pedido de cumprimento provisório de sentença, porque não há informação de que o Estado esteja, de fato, liberando as pessoas de não pagarem esse imposto. Tá? Obrigada. Muito obrigado, doutora Renata Tibiriçá, representando aqui a nossa Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E parabéns pela iniciativa da ação civil pública, né? E nós esperamos que ela tenha êxito, que ela seja acolhida pelo Judiciário, que o Judiciário cumpra aí o seu papel de defesa, né, dos PCDs. Eu quero, então, agora, pessoal, acho que o nosso vídeo está pronto, não é isso? Vamos ver se a gente coloca o vídeo agora, com os 5 ou 6 depoimentos. É rápido. A gente continua aqui com as nossas intervenções. Vamos colocar, então, pessoal? Aqui Olá, que são as pessoas... meu nome é Cristina, tenho monoparesia superior do lado direito. E o governo Dória retirou a isenção do meu IPVA. Meu nome é Tadeu, possuo instabilidade no joelho esquerdo e também bursite nesse próprio joelho, o que faz com que me dificulta muito para locomover, principalmente em grandes distâncias, ficar em pé por muito tempo. Não posso utilizar carro convencional porque eu não tenho mais força para utilizar o pedal da embreagem. Fui atrás do meu direito, que eu não sabia que eu tinha, consegui ele em 2016. De lá para cá eu adquiri só um carro e consegui as isenções de IPVA. Fui pego agora de surpresa com essa cobrança, né? Não estava esperando, porque no momento de pandemia, quando você é público de risco e ainda desempregado, você não espera que tenha gastos. Foi isso, surgiu esse gasto. As coisas estão muito complicadas para mim nesse momento, né? E claro, com a retirada, isso que já era mais complicado, imagina agora, ter que pagar ainda essa conta. Bom dia a todos, meu nome é Francis, sou PCD, sou portadora de monoparesia de membro inferior esquerdo e assim como tantos outros PCDs estamos sofrendo com essa lei injusta imposta pelo governo de São Paulo. Está sendo feita muita diferenciação entre os PCDs, porque se a minha monoparesia fosse de membro direito, meu carro teria adaptação e com isso eu teria direito à isenção
mas como é do membro esquerdo, somente o câmbio automático e direção hidráulica ou elétrica ajudariam no meu caso. Porém, contamos com a ajuda de vocês, senhores deputados, para que possamos reverter essa lei tão injusta que está fazendo diferenciação entre os PCDs. Contamos muito com a ajuda de vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Tá? Meu nome é Maurício Ricardo. Eu venho fazer aqui esse vídeo desagrado meu e de todos os PCDs de São Paulo, devido ao nosso governador Dória, na calada da noite, tirar o benefício da isenção do IPVA de mais de 80% das pessoas com deficiência, sem nenhum critério, simplesmente para obter rendas, né, cobrir os seus desmandos, os seus gastos públicos, na qual ele não soube gerir. Tá? Dória, eu não sou fraude, eu tenho monoparesia, eu tenho uma prótese de quadril total, minha limitação da perna esquerda, eu preciso sim de um carro automático para dirigir, tá? Então, eu não fui de graça, eu tive que alterar minha carteira de habilitação, eu tive que fazer todo um processo para ter esse benefício. Então, Dória, por favor, devolva o que é direito nosso. Obrigado. Boa noite, meu nome é Roger, tenho 45 anos, sou portador de esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença degenerativa, é uma doença que hoje eu estou com uma limitação de um lado, amanhã eu acordo com a limitação do outro, é uma doença muito imprevisível. E quando eu fiz a minha habilitação especial, eu tinha limitação no membro inferior esquerdo, tá? Hoje eu tenho limitação no membro inferior direito, tenho adaptação de acelerador à esquerda, porém a minha CNH tem a letra G, porque eu não queria fazer outro exame médico, outro exame prático, sendo que uma coisa que eu tenho, eu não estou burlando nada e nem ninguém. Hoje eu faço uso de uma bengala para me locomover, aqui ó, e estou muito indignado com essas novas leis que o nosso governador Dória colocou para a gente, tirando nosso direito de isenção de IPVA e mais uma série de coisas, né? Então fica aí minha indignação para ver se a gente consegue algo positivo ao nosso favor, tá bom? Muito. Terminamos, né? Tem mais um? Não. Terminamos os depoimentos. Olha, gente, voltamos. Tem mais um? Acabou. Voltamos ao ar. Janazzi, a hora que você liberar, eu quero falar 2 minutinhos. Você já vai falar, Mariclé. Só um minuto. Olha, gente, ouvindo esses relatos, a nossa revolta só aumenta, a nossa indignação só aumenta, né? Porque isso é uma perversidade, é um sadismo do governo Dória de publicar um decreto como esse. É um absurdo. Isso aumenta mais a nossa determinação de luta pela imediata revogação do decreto. E deixa claro para todos nós que isso, gente, trata-se de um crime de lesa humanidade. Isso é um absurdo. É de um sadismo sem precedentes, porque não tem nenhum impacto econômico de economia para o Estado. Eu disse, nós temos um orçamento de 260 bilhões de reais, um dinheiro, isso aí não faz nem cócegas no orçamento. Então isso tem nome, é perversidade, é maldade, é sadismo do governo Dória com pessoas com deficiência. Eu fico mais revoltado ainda, quanto mais eu ouço as pessoas falando, mais a minha indignação cresce, eu tenho certeza que de muitas outras pessoas também. Eu vou passar a palavra para Sandra Ramalho e depois para Mariclé. Sandra, que é representante aqui da Pastoral em Defesa das Pessoas com Deficiência, que é uma pessoa com deficiência que milita nessa área, é especialista nessa área. Sandra, com você a palavra.
Olá, boa tarde a todos. Primeiro, como sempre, agradecer ao deputado essa iniciativa tão importante para nós. Eu faço parte aqui em São Paulo do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e uma briga muito grande, assim como alguns meus colegas aqui já falaram antes, nós não temos um transporte digno. Então, não é mais do que obrigação dele do que subsidiar o nosso transporte. Ah, vocês têm Atende. Como nós temos Atende? Quem é que consegue a fila do Atende? Então, nós precisamos de ter transporte. E se alguns de nós conseguem ter o carro, com muito sacrifício, esse direito tem que ser respeitado, né? As pessoas fazem o maior sacrifício para estar comprando o seu carro, para estar se locomovendo, e ele tira. Como foi falado aqui, os nossos carros, eles não podem ser, eles têm um valor alto, por eles serem automáticos, por eles terem a direção hidráulica ou elétrica, eles já vêm de fábrica num preço alto. E a nossa cota já está num valor que nós não encontramos mais carros que possam ter a isenção. Então, já fica difícil a nossa situação nesse sentido. Não temos opções. Aí nós somos obrigados, vocês precisam colocar uma adaptação. Tá, posso pôr em qualquer lugar? Não, você só pode colocar em um lugar. Eles só aceitam que as nossas adaptações sejam colocadas por um lugar. Então, nem que a gente encontre por aí um lugar mais barato para fazer uma adaptação de freio e acelerador na mão, nós não podemos colocar. Por quê? Porque só uma empresa pode fornecer. Então, como pode umas coisas dessas? E eu fico mais indignada ainda, por que mexer com as pessoas com deficiência? Porque vocês estão tendo, muitas pessoas estão pegando esse direito sem ter o direito. Então, fiscaliza melhor. Melhora a sua fiscalização, melhora o regramento, mas não tirar o direito. Faça isso, o direito adquirido, não pode ser retirado. Quantas pessoas lutaram por esse direito? Para ter a isenção do IPVA, para ter a isenção do ICMS, porque não é favor. Não é favor. Não me dão direito ao transporte, não me dão direito a usar o ônibus, não me dão direito de andar a pé, não me dão direito de usar o metrô, não me dão o direito de eu viajar de uma cidade para outra de ônibus. Se não me dão esses direitos, agora vão me tirar o direito de isenção do IPVA, por quê? A troco de quê? Castigar quem não merece castigo? É isso? Quer dizer, eu roubei? Não, eu não roubei. Eu não livrei o governo, não. Eu tenho poliomielite. Eu tive sequela de pólio, eu tenho as duas pernas que não mexem. E aí, eu não posso ter um carro com isenção? O que acontece? Então, sabe, porque às vezes, eu posso até mexer minha perna esquerda, eu não precisaria estar usando um carro com freio acelerador, talvez. Eu pudesse ter outra adaptação. Uma pessoa que tem a perna amputada, pessoa que tem a perna esquerda amputada, ela pode dirigir um carro automático? Aí ela não tem direito? Como isso? Então, sabe, são questionamentos que a gente precisa ter resposta. O governo, ele precisa nos dar resposta. Eles precisam nos dar o transporte acessível. Eles precisam obedecer à lei. Existe uma lei que obriga o governo a oferecer transporte com desenho universal. Vocês sabem o que é isso? É um desenho para todos. Os nossos ônibus são para alpinistas. Alpinistas têm condições de usar os nossos ônibus. Nós, não. As pessoas normais não têm. Vocês sabem a altura de um degrau? 45 centímetros? Como é que vocês acham que um idoso sobe aquilo? Com uma mãe com uma criança no colo? Um anão? O degrau é metade do tamanho de um anão? Então, como pode isso, gente? Nós temos o quê? Exigir os nossos direitos. Eles não fazem a contrapartida deles.
Então, nós temos que garantir aquilo que foi de muita luta. Muito obrigado, deputado, e eu espero que a gente, então, consiga reverter essa situação. A doutora Renata Tibiriçá está sempre apoiando a gente, que realmente a gente consiga manter os nossos direitos. Não podemos continuar com isso. Por que mexer com a pessoa com deficiência? Nós somos o quê? Mais fracos? Somos em menos número? Ele acha que nós não vamos poder sair por aí para fazer barulho? Porque a pandemia a gente não pode reclamar? Por isso que ele veio mexer com a gente? É isso? Para que mexer com a gente? Obrigado, Sandra Ramalhoso, pela sua intervenção, pela sua luta em defesa das pessoas com deficiência. Passo já em seguida para a Mari Claire, que é servidora do TJ, Tribunal de Justiça, e também está nas duas lutas, aliás, em várias, né, Mari Claire? Contra o confisco, você que está aqui, o Góes, o Gaspar, e também nessa luta contra o fim da isenção do IPVA. Obrigada, eu não me inscrevi antes do início, como é de praxe, mas eu resolvi pedir aqui para me manifestar. Para informar o deputado que no Tribunal de Justiça os servidores agora criaram um grupo para discutir a acessibilidade para os servidores e para a população dentro do Tribunal de Justiça. E aí nós vamos precisar de você e do Celso, como sempre. Mas esse é só a título de informe. E estamos discutindo muito. Agora, veja que maldade do governador, né, deputado? Ele aumentou a alíquota da previdência do aposentado. Ele aumentou a alíquota do IENSP. E agora ele tira a isenção do IPVA. Eu, como uma parcela significativa dos participantes aqui, também tenho monoparesia da perna esquerda, uma prótese total colocada em 2010 no Hospital do Servidor. Maravilhosa. Uso bengala como apoio, porque na rua, se você andar sem bengala, você vai cair, vai ser um desastre, né? Mas também tem um carro com direção hidráulica e automático, porque passei, como tenho certeza que todos os demais, por uma dupla de médicos especialistas no Detran que analisaram todos os meus exames médicos e encaminhamento do Hospital do Servidor. Então, você pode ter certeza que a hora que o governador fala que tem muita fraude, é uma falácia com certeza absoluta. Eu não conheço ninguém que tenha dado um jeitinho para ter uma carta de motorista de deficiente. Ninguém. O que o governador quer é realmente, como sempre, explorar cada vez mais a população que tem menos direito e que tem mais necessidade nesse Estado. São os servidores aposentados, são os idosos que ele tira o direito de andar de transporte público nessa cidade sem pagar dentre os 60 e 65, e agora com essa questão do IPVA. Ele que cobre as grandes empresas que devem para o Estado e que devolva o nosso direito de ter nosso carro, e que nem podemos trocar mais de tempo em tempo, que temos que permanecer com ele 4 anos. O meu já está comigo desde 2013, então eu nem reclamo isso. Pago o IPVA, e que você nos diga, deputado, como é que nós podemos ajudar a fazer pressão para que o seu projeto seja aprovado o mais rápido possível. E agradecer a deputada. Muito obrigado, Mari Claire, pelo seu apoio, e a sua participação aqui já ajuda bastante. A audiência pública é um instrumento de pressão, de luta também, de denúncia. Como eu disse, ela está sendo televisionada pela TV Assembleia, que é uma TV pública do Estado de São Paulo, financiada com dinheiro público. Então, ela ajuda na mobilização, na conscientização da população e, sobretudo, na pressão dentro da própria Assembleia Legislativa. Por falar em pressão, quero repassar a palavra para o Góes, José Góes, da Pública,
que coordena também um movimento importante aqui no estado de São Paulo das entidades do funcionalismo público, que são mais de 80 entidades que, no momento, é uma frente importante que luta contra as reformas em curso pelo governo federal e também aqui, sobretudo no estado de São Paulo, e ainda mais contra o decreto 65031, que confiscou as aposentadorias dos aposentados e pensionistas. E aí, Gózi, nós temos no estado de São Paulo um fato curioso, né? Eu conheço, é um exemplo que ilustra a situação de muitas pessoas. Eu conheço a professora Maria Conceição. Maria Conceição, colega nossa do magistério, também sou professor, diretor de escola pública, ela se aposentou, ela tem 63 anos e ela me disse o seguinte: Gianazzi, eu nunca fui tão atacada em toda a minha vida, né? Eu falei, olha, primeiro estou perdendo a isenção, ela tem um grau de deficiência, eu estou perdendo a isenção do IPVA, por conta desse decreto que nós estamos debatendo aqui, o 65337. Ela falou, eu sou aposentada, eu estou sendo confiscada, eu estou perdendo R$400 por mês do meu salário por conta do decreto 65021, né? Que é esse do confisco. Eu sou contribuinte do IANSP, ela me disse. Eu tenho 62 anos e aumentou a alíquota. Eu vou pagar agora, não 2%, mas 3% do IANSP, né? E tem mais, ela falou. E eu perdi a minha isenção no transporte público do estado de São Paulo, no metrô, na CPTM, na MTU e também no transporte municipal aqui na capital. Aí o vereador Celso Gianazzi pode falar, porque também acabou com a isenção. Bruno Covas e Dória se uniram para acabar com a isenção no transporte público de pessoas de 60 a 64 anos. Então, essa professora foi atacada, né, pelo confisco da aposentadoria e das pensões, pelo decreto do IPVA, pelo aumento do IANSP, e pelo fim da isenção do transporte público, sem contar que ela já vinha sendo penalizada pela falta de reajuste salarial, pela falta de reposição, nem reajuste, porque reajuste há muitos anos que não, mas pela falta de reposição das perdas inflacionárias. Não goze, essa é a situação da professora Maria da Conceição. Ela foi atacada de todos os lados e como ela, muitas pessoas estão vivendo esse drama. Pois é, Gianazzi, se falou em fraude e eu diria que a fraude está no Palácio dos Bandeirantes. Ou não é uma fraude o PL 529 que o governador mandou para a Assembleia Legislativa? Ou não é uma fraude a forma como a Assembleia votou o 529 sem debate? É depois do 529 que vieram uma série de questões, inclusive a questão do IPVA. Que absurdo é esse de suspender esse benefício para as pessoas que precisam, são deficientes, precisam de se caminhar de um lado para o outro e trabalhar, inclusive. Que história é essa de suspender? Olha as maldades. Tudo veio depois do 529. Suspender o IPVA, você acabou de falar, gratuidade no transporte de 60 a 64 anos, aumento do ICMS em cesta básica e remédios, SPPrev, aumento da contribuição. Imagina que quem ganha R$ 1.046 passou a pagar, depois de aposentado, hein, e pensionista, passou a pagar 12%, ou seja, R$ 125 descontado dos R$ 1.046 de alguém que já pagou 30, 35 anos de aposentadoria. O IANSP tem mais de 59 anos, agora vai descontar mais 50% do salário do servidor. Fecha o CDHU, fecha a SUSEM. Tudo isso é uma grande fraude. E as injustiças são imensas, especialmente agora a questão que nós estamos discutindo, né? Suspender o desconto do IPVA.
Que dinheiro é esse para o Estado? Se há fraude em algum lugar, essa fraude não é para suspender todo mundo. Ué, essa fraude vai buscar onde está a fraude. Bem, mas a fraude vem do Palácio dos Bandeirantes, né? Com tudo isso, sabe quanto aumentou a verba de publicidade para este ano do governador? 69%, não é isso, deputado? Exatamente. Aumentou em relação ao ano passado 69%. Ele ganhou 153 milhões de reais para fazer publicidade, porque ele quer ser presidente da República. Aliás, os servidores já estão vendo por aí, em outros estados, em outras cidades, outdoors com campanha já do Dória. É isso que este governador faz. Ele pisa no cidadão brasileiro, ele pisa nos deficientes, ele pisa nos aposentados, ele pisa nos pensionistas. Infelizmente, né, deputado? A Assembleia tem poucos deputados como você, que faz toda essa luta em benefício do cidadão. Quantos votaram sem discutir? Aliás, tem gente até dizendo que se arrependeu do PL 529 porque descobriu as falcatruas que vêm depois do PL do 529. É lamentável termos um governador no estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, um governador como Dória. Mas eu vou terminar dando uma sugestão para vocês que usam carros especiais. Agora, com esse negócio da pandemia, virou moda a gente fazer manifestações de rua, carreatas. Vamos fazer uma carreata grande quando vai votar agora o PDL 22, para derrubar o decreto do governador que aumentou o desconto do servidor no SPPrev. Quando votar o 1/2021, conte com a gente. Vamos montar uma grande carreata na Assembleia Legislativa, em volta da Assembleia Legislativa. Vamos mostrar para os deputados que eles têm que pôr a mão na consciência quando votam um PL como 529, que garante ao governador esses decretos sem vergonhas. É isso, Janazes. Mais uma vez, Janazes, obrigado pela luta que você faz pelo cidadão brasileiro, seja ele qual for. Obrigado, Gozzi, pelo seu depoimento, a sua participação, você que está sempre presente na defesa dos direitos e da dignidade de todos os servidores do Estado de São Paulo e mais, do Brasil. Eu vou passar a palavra ainda para a pastoral da pessoa com deficiência, a Isabel Cirella. Isabel, está aqui ainda no ar? Estou sim. A palavra é sua, Isabel. Só tenho que agradecer esse movimento que você está fazendo, deputado, porque na minha época, há uns anos atrás, como eu sou deficiente, poliomielite, eu tinha que ir todo ano no Detran provar que eu era deficiente. Então, a gente passava por uma humilhação no Detran e isso era muito difícil. Sei que foram uns 6, 7 anos. Daí eles criaram a isenção, graças a Deus. E agora retiram a isenção sem falar nada, sem aviso prévio. E as pessoas com deficiência têm todas essas dificuldades que já foram citadas. A gente não tem ônibus, a gente não tem calçada, a gente não tem nada. E quando nós tivemos a polio lá atrás, ninguém ajudou nada também. Então, o governo, ele tinha que pensar 2 vezes e fazer uma revisão de tudo, né? E quando aumentar o salário dele, em vez deles aumentarem o salário dele entre eles, aí eles têm que pedir para a gente, que nós é que pagamos, né? Então, é uma revolta. Estou muito revoltada com tudo. Obrigada. Muito obrigado, Isabel. Quero passar agora a palavra para o Gaspar. Cadê o Gaspar? Está aqui da Aspal. Gaspar. Oi, deputado. Oi, Gaspar. Boa a palavra tarde. é sua, Gaspar. Quase boa noite, né? Em nome da diretoria da Aspal, nós temos lá diversos associados que estão com esse problema. Quero mostrar nosso total apoio a essa luta,
né? Aliás, a todas essas lutas, né? Porque é barbaridade o que está acontecendo. E, além de tudo, logo, logo nós vamos ter ainda a reforma administrativa sendo votada e para prejudicar mais ainda servidores, idosos, deficientes, todo mundo, né? Não adianta. Esses governos vieram mesmo para destruir um pouco que nós tínhamos. E fica aí meus parabéns ao deputado pela luta. E a nossa entidade, a ASPAL, o SINDAP, a FENAL, as nossas entidades estão à disposição para todas essas lutas no que pudermos ser úteis. Um abraço, deputado, e a todos e todas. Muito obrigado, Gaspar, pelo seu apoio e pelas entidades também que você representa aqui, que estão fortalecendo esse movimento que só cresce no estado de São Paulo. Quero passar a palavra para o vereador Celso Gianazzi, que está lá na Câmara Municipal, ele vai entrar numa outra reunião. Ele pediu a palavra, mas que está apoiando também a revogação imediata desse perverso e, eu diria, sádico decreto, Celso, porque, na verdade, não tem efeito econômico quase que nenhum. É quase que um efeito simbólico, né? Você que conhece o orçamento do município de São Paulo, do Estado e do governo federal, você que é especialista nessa área, sabe bem disso. E você está também fortalecendo, você é o nosso posto avançado aí na Câmara Municipal de São Paulo. Boa tarde, deputado Carlos Gianazzi, boa tarde a todas e todos. Ouvi a fala de muitos dos colegas que estão aqui presentes, estou vendo a Sandra Ramalhoso, que faz parte aqui do nosso Conselho de Inclusão, do nosso mandato na Câmara Municipal, já falo do Marcelo, a doutora Renata Tibiriçá também, que nos acompanha em muitas das pautas aqui, que nós temos, né, na Câmara Municipal, do Conselho de Inclusão, no que nós debatemos aqui na Câmara Municipal. Carlos, dizer que, de fato, são muitos os ataques, né? Primeiro, cumprimentar pela audiência, né? Pela audiência pública que você está marcando para colocar esse assunto em debate e dizer que, de fato, os ataques que nós estamos sofrendo, tanto aqui no governo do Estado com Dória, como aqui na Prefeitura de São Paulo também, com o prefeito Bruno Covas, e eu vou dar um exemplo que foi citado aqui, o fim da gratuidade do transporte público para as pessoas com mais de 60 anos, né? Isso não significa absolutamente nada, quase que nada, frente ao orçamento da cidade de São Paulo. Então, o que reflete isso? Então, uma política de ataques, de retirada de direitos das pessoas. Aqui, no caso das pessoas com 60 anos ou até 64, nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo, desde 1994, essa gratuidade no transporte público para as mulheres. E depois, com aquele movimento das ruas de junho de 2013, esse direito foi estendido aos homens também. E agora o prefeito Bruno Covas, aliado aí com a política do Dória, né, eles fizeram essa parceria para tirar a gratuidade, tanto no município de São Paulo como no estado, no transporte público, assim, prejudicando centenas e milhares de pessoas que precisam, né, do transporte público. E quando a gente olha para dentro do orçamento e vê qual o impacto disso no orçamento, aí a revolta é maior ainda, porque não significa absolutamente nada. O caso que nós estamos discutindo aqui, objeto dessa audiência pública, que é o fim da isenção do IPVA para o PCD, para as pessoas com deficiência, também, né, frente ao orçamento do Estado, é nada, é uma falácia, como diz a Marie Claire, é uma falácia esse argumento do déficit fiscal. Não existe, né, não existe essa razão de ter esse ataque brutal, né, às pessoas que precisam dessa isenção, que ajuda muito, né, as pessoas terem essa isenção do IPVA. Primeiro, dizer que também, né, gostaria também de dizer aqui, eu ouvi muitas das falas e muitas pessoas citaram que eu fui saber desse direito depois. Então, primeiro que o governo, durante toda a existência dessa isenção, ele nunca informou a sociedade claramente o direito que elas tinham, né? Isso aí a gente nota muito claramente que as pessoas vão sabendo através de outras, uma informação que não é uma informação oficial, né, para que as pessoas acessem o seu direito. Nunca foi feito isso. A falácia do argumento do déficit fiscal também
não existe. E quando o governo fala de uma forma muito sarcástica, muito mentirosa, de que quase que 90% das isenções do IPVA são fraudes, isso é uma prova de incompetência absurda, de competência administrativa, de gestão pública, porque é muito fácil você desenvolver meios para que combata as fraudes, né? E fraude existe, a gente sabe, em todos os procedimentos. Agora mesmo, no auxílio emergencial do governo federal, nós não vimos tantas fraudes aí, pessoas que não poderiam receber e receberam. Vai acabar com o auxílio emergencial para centenas e milhares de pessoas, porque não foi possível combater aquela... Não, o gestor, governador Dória, que se elegeu falando que era um gestor, não era político, teria que ter meios, desenvolver meios para verificar, de fato, que a grande maioria das pessoas, ela tem, sim, direito, tem essa necessidade da isenção do IPVA. Então, ao contrário do que ele diz, né? A maioria é fraude. Não, a maioria não é fraude. A maioria é de pessoas que precisam mesmo. Então, a gente precisa, como disse o Marcelo, fez uma fala que é pertinente, que a gente usa muito, tirar da invisibilidade. As pessoas com deficiência, tanto no governo, tanto no Estado, como aqui, especificamente na Prefeitura de São Paulo, elas são invisíveis à administração. Não tem políticas públicas destinadas a essas pessoas com deficiência, transporte público. A gente debate muito aqui no Conselho de Inclusão. Nós temos aqui na Prefeitura de São Paulo uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Mas vejam vocês a importância que esse governo do PSDB, né? Eu falo do governo do PSDB porque está aqui implantado na cidade de São Paulo, está implantado aí também no Estado. O governo do PSDB cria uma Secretaria da Pessoa com Deficiência e não coloca orçamento, não coloca nenhum recurso para dentro dessa secretaria. Então, qual é a secretaria que opera, que produz políticas públicas sem orçamento? Então, vamos ser sinceros, quando se quer enfrentar o problema das pessoas com deficiência, de fazer políticas públicas para as pessoas com deficiência, é preciso ter coragem, é preciso fazer o enfrentamento e, de fato, acabar com a invisibilidade das pessoas com deficiência, mostrar a realidade que nós vivemos. É uma realidade, uma cidade sem acessibilidade, é um Estado, o governo do Estado, sem as políticas públicas de acessibilidade, e aí é inadmissível que a gente tenha mais esse ataque, né? São tantos os citados aqui, o Gozzi falou de vários ataques também, retiradas de direitos, e a gente não pode calar, tem que fazer esse movimento. Essa ação do deputado Carlos Janazzi, o PDL 01, ele é muito importante, ele é uma das frentes de atuação. A doutora Renata Tibiriçá falou da frente jurídica, o deputado Carlos Janazzi apresentou o PDL, e a gente tem que focar e jogar força em todas as frentes, formando a opinião pública, saindo às ruas, carreata. A gente está no meio dessa grande pandemia, é verdade, mas temos formas também de mostrar para a sociedade o ataque, né? A covardia que foi feita com as pessoas com deficiência. Então, o deputado Carlos Janazzi tem mostrado isso, os números do impacto que isso representa no orçamento do Estado, o orçamento, como ele disse, de 260 bilhões de reais, 260 bilhões de reais. Então, em nenhum movimento aqui, nós estamos acompanhando esse trabalho do deputado Carlos Janazzi na Assembleia Legislativa, quando denuncia as isenções absurdas que tem os grupos da aviação, dos frigoríficos e das bebidas. Nenhum movimento foi feito para reduzir essas isenções e combate às fraudes dessa dívida ativa de 340 bilhões de reais. Mas para tirar a isenção do IPVA das pessoas com deficiência, Meirelles, o Mauro Ricardo e o governador João Dória, eles foram muito rápidos. Então, eles veem números, olham números, não olham as pessoas. O Meirelles e o Mauro Ricardo são os dois secretários, eles só olham números, o Dória também, só olham números, não olha a realidade, não olha a política pública pensando nas pessoas. E isso a gente não vai admitir sob hipótese alguma. Então, tem todo o nosso apoio. Vamos denunciar aqui também na Câmara Municipal, nas comissões temáticas aqui, esse absurdo que foi cometido
aí no governo do Estado, retirando, né, a isenção do IPVA, retirando a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. Então, parabéns à luta, conte com o nosso total apoio aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi. Também obrigado pela moção que você está organizando aí com a assinatura dos vereadores para pressionar o governador e pressionar os vereadores pela revogação imediata. E a Câmara Municipal de São Paulo tem um peso importante, um peso político, né? A maior Câmara Municipal da América Latina. E é muito importante que outras câmaras municipais façam moções, isso ajuda bastante, de repúdio, pela aprovação do PDL ou pela revogação do decreto. É importante mobilizar câmaras municipais em cada cidade, até porque esse movimento é estadual e, como eu disse, ele é suprapartidário, ele está acima dos partidos políticos. Importante que vocês tenham clareza disso, né? A gente já está partindo para o encerramento, mas eu tenho aqui 3 pessoas para a gente ouvir ainda, que é a Marli Santos, que é presidente do Conselho de PCD, o José Miorim, que é da Pastoral, e nós vamos encerrar com o advogado, o nosso doutor André. O doutor André vai falar um pouco dessa questão jurídica, como que está o trâmite aí das ações, sobretudo, tem uma dúvida, doutor André, que é a seguinte: a liminar pode ser cassada ou não? E aí, se é cassada, a pessoa tem que devolver o dinheiro. Como é que fica essa situação aí da liminar que o Ministério Público venceu? Mas liminar, a gente sabe que ela é provisória. Então, daí a gente encerra com o doutor André. Vamos lá, eu quero passar então para a Marli Santos, que é presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E a todas. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu quero dar os parabéns ao deputado por ter iniciado isso e agradecer. Muito obrigada. Estamos sempre na luta juntos. Embora vocês talvez não conheçam o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, ele existe e briga por tudo isso também. Tá bom? Era só isso que eu queria dizer. Boa noite. Muito obrigado, Marli, pelo seu apoio, pela sua luta. Passo a palavra para o José Miorim. José, também da Pastoral das Pessoas com Deficiência. Estou aqui me embananando, gente. Estou fazendo o estúdio da LESP. A gente normalmente faz no nosso computador, mas... José. Boa noite a todos. Realmente, por tudo que foi apresentado hoje, é de uma grande valia para a gente lutar contra esse descaso total com a pessoa com deficiência, né? Eu acho que talvez vão pensar, vamos fazer um projeto, vamos tirar, e as pessoas não vão reagir a respeito dos nossos direitos. Agora, seria importante ele não atingir a nós, porque nós estamos, como vou dizer, um ponto só. Por que não atinge as empresas que são isentas de recursos? Por que as empresas não trabalham nos acertos das suas contas com o poder público? Dá mais trabalho, né? Não querem pensar muito nisso daí. Então, eu acho que a nossa luta é muito válida e, com certeza, nós vamos conseguir ponto positivo nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, José Miorim, da Pastoral. E passo a palavra agora, já preparando já o encerramento, para o doutor André Aparecido Faria, que é aqui da Assembleia Legislativa, para ele dar o parecer dele, como que está essa situação jurídica da liminar. André, doutor André. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, deputado Gianazzi. É um prazer estar aqui para tecer esses comentários da área jurídica. Primeiramente, assim, a doutora Renata Tibiriçá, ela apresentou um panorama bem completo, bem geral, tanto da ação da Defensoria quanto da ação do Ministério Público, né? Apesar de terem alguns argumentos diferentes, né, tanto a natureza da ação quanto o objeto dela,
é o mesmo, a finalidade. O que acontece é que o Ministério Público, inicialmente, a antecipação da tutela foi negada pela juíza, o Ministério Público recorreu, e, posteriormente, o desembargador da 5ª Câmara de Direito Público antecipou os efeitos dessa tutela. Tá? Agora, a Procuradoria do Estado, ela já se manifestou nos autos, provavelmente nos próximos dias, próximas semanas, a Câmara irá julgar, né? Então, assim, é uma decisão provisória, muitas pessoas estão entrando com ações de cumprimento provisório dessa decisão, tanto para reaver os valores já pagos, né, quanto para que a Fazenda aprecie tanto o recadastramento quanto o pedido de novas isenções. Né? Agora, há um perigo realmente de reversão dessa decisão, né? Principalmente porque a Procuradoria do Estado ela bate muito nessa questão do orçamento, ela já conta com esse montante de 500 milhões aproximadamente já na LOA de 2021, e com todo esse panorama que nós temos hoje, com pandemia, dificuldade dos estados, ela usa esse artifício também na sua contestação, né? É lógico que é uma falácia, realmente, como já o Celso já citou, outros já citaram. Então, assim, por isso que é importante o PDL 22. Né? Seria um meio assim, mais rápido. É o 121. Seria um meio mais. É que são dois, né? Aliás, o PDL 01 de 21. Porque seria assim, um meio até mais célere, mais rápido, efetivo e definitivo, né? Porque o processo judicial, a gente sabe, demora, né? Ele pode até ser levado aos tribunais superiores. Então, isso vai causar o quê? Vai causar uma situação precária, uma insegurança jurídica para todas essas pessoas que hoje, com essa antecipação de tutela, têm esse direito garantido, né? A ação judicial é válida, tanto da Defensoria quanto do Ministério Público. Esperamos que no final o mérito seja esse, né? Seja como foi suscitada essa inconstitucionalidade do decreto, né? Na verdade, via ação civil pública, mas é um controle de constitucionalidade difuso. Pode ser que realmente no final ela seja julgada procedente, mas é importante essas outras batalhas, a pressão política principalmente, e repetindo a aprovação do PDL, né? Acho que são esses comentários assim só para explicar mais. A doutora Renata ela explicou muito bem desse panorama total, e agradecendo de novo e parabenizando pela ação, pela audiência pública, né, esse instrumento importante de participação popular, democrática, que se houvesse realizado esse tipo de audiência antes da aprovação do PL, né, do 529, ou mesmo com relação ao decreto do Dória, né, as pessoas atingidas teriam sido ouvidas e não estaria nesse problema todo, né, que chega a ser até um absurdo, né? Eu acho que são essas considerações. Muito obrigado, doutor André. Olha, nós, na verdade, pressionamos e exigimos, na época da aprovação do PL 529, na verdade, enquanto ele tramitava, que a Assembleia Legislativa realizasse uma grande audiência pública, convocando os membros do governo, mas isso nunca aconteceu, até porque ela aconteceu no meio da pandemia ainda, e, enfim, não houve uma audiência pública com a presença dos secretários aqui na LESP. Nós realizamos audiências, mas pelo nosso mandato, com as entidades, que o Gozzi participou, aqui o Gaspar, todo mundo participou, mas ela não era uma audiência organizada pela Assembleia Legislativa, pela presidência, pelas comissões permanentes. O governo não quis debater porque não tinha como ele fundamentar a aprovação do 529, que eu queria dar uma informação. Nós também já
acionamos o Ministério Público já no ano passado, quando a lei foi sancionada, a Lei 17.293, para que o MP entre com uma DIN contra essa lei, porque ela tem várias inconstitucionalidades que nós elencamos. Inclusive também ela é um dos motivos do nosso protocolo de impeachment do Dória aqui na Assembleia Legislativa, promovida pelas entidades representativas dos servidores públicos. Está aqui o Gozzi, que organizou, o Gaspar, Marie Claire. Então, é um dos motivos dessa CPI que está aqui sendo analisada na Assembleia Legislativa, como a antirreforma da Previdência Estadual, a lei dos precatórios. São vários ataques aí aos trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo. E repetindo, gente, são várias frentes de luta para concluir. O PDL é uma das frentes. Aprovar um PDL é importante porque ele revoga o decreto. Tem essa frente jurídica importante da Defensoria Pública, a ação da doutora Renata Tibiriçá, isso é muito importante, porque aí vem com o peso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é uma instituição muito séria e muito importante. Tem a ação do Ministério Público, né? Tem a das entidades e tem o mais importante, é esse movimento de vocês, o movimento organizado. Ele é o mais importante, porque sem ele, né, fica mais difícil. Então, para aprovar, inclusive, um projeto aqui, um PDL, o PDL número 1 de 2021, tem que ter mobilização, pressão. Então, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês que fizeram depoimentos aqui. Quero me desculpar porque algumas pessoas mandaram vídeos assim um pouco em cima da hora e a gente não conseguiu colocar aqui na TV Alesp, porque tinha um problema técnico para fazer a montagem deles, por isso que atrasou bastante, né? Mas eu tenho aqui o vídeo, a gente vai deixar nas nossas redes sociais para que as pessoas tenham acesso e conheçam a gravidade da situação. Do ponto de vista aqui da Assembleia Legislativa, nós vamos continuar pressionando, pautando o PDL número 1 para que ele seja votado em caráter de extrema urgência, porque isso é urgente, e apoiando todas as outras iniciativas que estão sendo tomadas, de outros deputados também, do movimento organizado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que está presente aqui. E com isso eu faço o agradecimento a vocês e o encerramento da nossa audiência pública, que vai ficar gravada aqui na TV Assembleia, vai ficar no YouTube, no nosso Facebook, as pessoas podem depois assistir de novo para pegar mais informações, também divulgar para outras pessoas que não sabem ainda do problema, que serão atingidas por esse confisco desse direito importante, que é a isenção. Importante que as pessoas aqui têm muita informação importante da luta, da resistência e de informações técnicas. Também não sei se a doutora Renata gostaria de fazer alguma finalização, com alguma complementação do que foi colocado. Então, obrigado, então, doutora Renata. Obrigado a todos e a todas. Um abraço para vocês e boa noite. E daqui a pouco nós vamos realizar uma live para quem está acompanhando, uma questão gravíssima também, que é além da nossa luta contra o confisco dos aposentados e pensionistas, e nós queremos aprovar o PDL número 22, mas nós temos uma outra luta que é contra a volta às aulas presenciais, minha gente. Está tendo um verdadeiro genocídio da educação no nosso estado. A contaminação está tomando conta das escolas, né? Tem várias cidades com lockdown. Araraquara está virando a Manaus, aqui do estado de São Paulo, e é uma cidade rica, cidade com infraestrutura, não está aguentando, está faltando oxigênio já em Araraquara, aquela região de Ibitinga, Itápolis, Tabatinga, Borborema, toda também lockdown, o decreto de calamidade, fechamento de tudo, a região de Apiaí, Ribeira, Itaoca, Ribeirão Branco, Guapari, essas cidades todas estão também em estado de emergência, né? E as escolas abertas, aumentando a contaminação. Nós já temos mais de 856 servidores da educação contaminados em todo o estado de São Paulo, só na rede estadual. São mais de 400 escolas nessa situação. É muito grave, nós já estamos tomando providências em relação a isso, pedindo, nesse momento de alta do contágio, de lockdown de várias cidades do interior, o vírus está chegando, gente, aqui na capital, na grande São Paulo, está vindo para cá, é a nova variante. O prefeito de Araraquara disse algo gravíssimo, ele falou, olha,
ele está atingindo a juventude, tem muitos jovens internados. Esse vírus tem uma outra característica, diferente da primeira variante, que na verdade é o mesmo, tem a variação, a variante, a cepa, é o mesmo vírus, logicamente, mas ele vai se transformando, ele vai mutando e ficando mais perigoso. Então é muito grave essa situação, mas só para concluir e terminar a nossa audiência pública, daqui a pouco, às 20h30, nós vamos realizar uma audiência, uma live, uma conversa com médicos, sanitaristas, especialistas nisso e professores e professoras da rede pública de ensino falando da contaminação nas escolas, sobre a volta das aulas presenciais que está gerando uma crise imensa. Por isso que nós estamos apoiando esse movimento, tem uma greve sanitária, greve em defesa da vida, porque os professores, eu sou professor também, falo como diretor de escola, para nós, nesse momento, escola fechada significa vida preservada. Um abraço a vocês e vai ser pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook Carlos Gianazzi, YouTube Carlos Gianazzi e também no Facebook do vereador Celso Gianazzi. Daqui a pouco, às 8h30. Um abraço para vocês, muito obrigado pela participação.